Quem quer ser como o profeta Micaías? Pois é, preciso realçar essa figura na Bíblia e você entender bem essa situação, como o profeta Jeremias, para você poder fazer escolhas aqui na terra. A maior parte dos cristãos não escolhe com coerência aquilo que é preferível por Deus. A gente vive uma vida dupla, vivendo em espírito com Deus e vivendo na carne com o mundo. E acaba o mundo pesando mais na vida dos cristãos. Mas aquilo que a gente opta conscientemente pelas coisas de Deus, por estar do lado de Deus, a gente não vai se arrepender nunca, mas vai sofrer aqui na terra. E é preciso, então, que você tome pé disto. O exemplo do Micaías está na Bíblia para nos ensinar muita coisa, inclusive como Deus se relaciona com anjos e demônios. É muito clara a palavra de Deus aqui em 2 Crônicas, no capítulo 18, como Deus se relaciona com anjos e demônios. Ele é a autoridade máxima e ele faz até reuniões gerais de assembleia no céu com anjos e demônios. É para a gente poder entender isto. Mas o nosso assunto agora é a pessoa do Micaías, um profeta verdadeiro de Deus, como era o Balaão. Só que o Balaão se vendeu. Existem umas doutrinas que eu reputo como nefastas no meio evangélico. Eu nem vou citar nomes, mas você já conhece bem essa ideia. São doutrinas que simplificam doutrinariamente a vida cristã para fornecer uma garantia de salvação que a Bíblia não dá e que depende de nossa atitude. Mas eles estão querendo afirmar que o Balaão não era, na verdade, um profeta de Deus, porque no fim ele falhou. Segundo eles, a pessoa que se afasta do evangelho é porque nunca foi. Mas isso não está na Bíblia. Se alguém se afasta do evangelho, entrou para o evangelho e se afastou, segundo eles, é que nunca foi. É uma maneira de simplificar. Neste caso, o Balaão nunca foi. Mas isso é contrariar a Bíblia, porque o Balaão foi um profeta verdadeiro de Deus. Recebeu a palavra de Deus e entregou com toda a certeza, com toda a garantia e fidelidade. O que o Balaão recebeu de Deus, ele entregou direitinho. Não era um falso profeta, era um profeta verdadeiro. Só que, como diz a Bíblia em Apocalipse, amou o prêmio do mundo, o prêmio da concupiscência, o prêmio do pecado, o prêmio da terra. Ele amou. E é o que a maioria dos crentes tem feito. Cantores que recebem de Deus um dom de uma voz bonita, vendem essa voz para apresentações e para faturar dinheiro, ao invés de usar a sua voz para a vida espiritual, para a salvação de almas, para a evangelização. Não, eles querem se enriquecer com a voz, eles se vendem para plateias que dão mais, e isto é uma prostituição espiritual, a pessoa receber de Deus algo e se vender. O Balaão é o exemplo de alguém mercenário que recebeu verdadeiramente algo de Deus e se vendeu. Muitos crentes têm uma experiência real com o Senhor, mas depois o mundo fica mais interessante e eles acabam se vendendo. O Micaías se encontrou com muitos profetas que eram profetas, sim, mas que por conveniência se venderam pelos interesses materiais. Nós estamos lidando sempre nas igrejas com muitos obreiros e crentes que sabem
qual é a verdade, mas eles preferem o engano porque é mais gostoso. Nós temos experiência disso. Há pessoas que nos ouvem, sabem que a palavra de Deus através de nós é a verdade, mas eles preferem ficar numa outra igreja de engano, porque é mais interessante para eles. Aqui a palavra é dura. O Micaías não se enriqueceu por ser profeta verdadeiro. O Micaías não ficou famoso e não angariou proveito político, não teve cargo nenhum, nem posição de destaque no governo, pelo fato de ser profeta verdadeiro. Em contrapartida, ele ganhou uma cadeia por ser profeta verdadeiro, enquanto os outros profetas, que também conheciam a verdade, mas que por conveniência se venderam, eles ganharam benesses do governo, receberam dinheiro de propina, eles gostavam. Profetas comumente se vendiam ou vendiam suas profecias por interesse. Isso está acontecendo hoje nas igrejas. Mas enfim, a história que eu quero realçar aqui é a seguinte: o Josafá era rei em Judá e estava indo muito bem. É bom lembrar que na antiga aliança do Antigo Testamento, a promessa de Deus era a seguinte: ande direito comigo que eu vou abençoar você aqui na terra. Você vai se enriquecer, vai ter longevidade, vai ter paz, vitória sobre os inimigos, você vai ter saúde, todas as bênçãos materiais vão ser consequência direta da sua obediência ao Senhor. O Josafá experimentou isto em Judá. Foi um rei muito poderoso, que teve um exército de mais de 1 milhão de soldados, que por uma razão inexplicável, ele se aparentou com o Acabe, fazendo com que o filho dele se casasse com a filha do Acabe, com a Jezabel, que se chamava Atalia. Ele misturou as famílias de reis e se ligou, fez sociedade da luz com as trevas. Ele se ligou com o reino do norte, que estava debaixo do poder de Acabe, que tinha se casado com aquela Jezabel, aquela mulher terrível, feiticeira, gananciosa, vaidosa e maligna. O rei Acabe era dominado pela mulher, que impôs o culto a Baal, um demônio que se auto-intitulava Senhor, o nome Baal. E a Jezabel impôs sobre Israel o culto a Baal. E praticamente o país inteiro, os milhões de habitantes, se dobraram diante de Baal. Quando o profeta Elias foi reclamar, Deus falou: meu servo, você não está sozinho. Embora a maior parte do povo tenha se dobrado a Baal, eu conservei em Israel 7.000 que ainda não dobraram joelhos a Baal. E eu acrescento, não dobraram joelhos a Baal, mas também não dobraram joelhos a Deus. Tem muita gente que está assim, não acende a vela para o diabo, não vai lá no mundo, mas também não obedece a Deus. São crentes acomodados nas igrejas. Isso é ruim, é péssimo. São agentes secretos que não vão fazer diferença nenhuma e, por fim, vão ser vomitados da boca do Senhor. Mas o rei Josafá se aparentou com o Acabe e recebeu um convite dele para ir lá. E o convite era venenoso. Cuidado quando você receber um convite de política, quando você receber um convite de alguém grande, alguém importante, está querendo alguma coisa, algum interesse. E aquele convite era venenoso. Quando o Josafá veio nos comes e bebes, o Acabe lançou o veneno. O Josafá, você não sabe que Ramote Gileade é nossa? Agora os sírios estão dominando, mas cabe a nós irmos lá e tomar. Você vai comigo, junta seu exército comigo para nós irmos lá fazer guerra aos sírios e tomarmos a Ramote Gileade? Josafá disse, tá bem, então vamos para essa guerra. Sem pensar, sem consultar a Deus, ele respondeu. E aquilo era um convite venenoso. E
O rei de Israel, o Acabe, tinha poucos soldados com ele. O Josafá tinha muitos. E isso fez com que se acreditasse que a batalha seria garantida. O Josafá, desconfiado, pediu: "Ô rei Acabe, não seria bom a gente consultar a Deus?" Ele disse: "Tá bem, vamos consultar, vamos chamar os meus profetas." E aqueles montes, aqueles 400 profetas disseram: "É vontade de Deus realmente, podem ir à guerra." Mas eles não receberam palavra de Deus. Eles poderiam, se quisessem, ter recebido palavra de Deus. Mas não seria interessante, não seria proveitoso eles ouvirem a palavra de Deus. Eles deram uma interpretação que era mais conveniente para agradar o rei. Profetas que estão dando profecias para agradar as pessoas, e foi o que aconteceu. Quando o Josafá viu aquilo, ele ficou um pouco desconfiado. Ele perguntou: "Não há ainda mais um profeta do Senhor por quem podemos consultar a Deus?" O rei Acabe respondeu: "Existe sim o Micaías, mas não adianta, porque ele sempre profetiza de mim o que é mal, ele sempre profetiza contra mim." Bem, o Micaías ficou conhecido então do rei Josafá. O que ele ganhou por poder dizer a verdade foi uma cadeia, enquanto os outros foram premiados, mas isso por pouco tempo, porque Deus é Deus de justiça. No final, a palavra do Micaías se cumpriu e o rei Acabe morreu na guerra. Israel foi derrotado e o Josafá saiu envergonhado, correndo de volta para casa, e por pouco não morreu também. Entenda essas coisas e veja se você quer ser fiel a Deus, porque não vai receber aplausos e nem convites para pregar nas igrejas, para ser importante, não vai ser aplaudido nem elogiado. Por ser fiel a Deus, você não será aplaudido nem elogiado. Ainda assim, você quer ser fiel a Deus?